Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para trazer mensagem profética para a sua vida. Estamos dando continuidade aí ao nosso assunto, né, que é predominante hoje na igreja, no nosso dia a dia. E nós que queremos crescer, nós que queremos chegar mais próximo de Deus, precisamos que a gente façamos alguns ajustes. Estamos aqui para poder lidar, trazer para você uma forma de você se ajustar para que venhamos sentir ou viver o fluir do avivamento. Esse é o nosso assunto. Estamos falando aí mais de 100 dias falando sobre esse assunto tão importante. Vamos lá? Hoje é a segunda parte do tema a Guerra Fria Congregacional. Esse tema também é de arrancar emoções. Vamos lá? Mateus, vamos ler, tanto que nós temos 6 passagens bíblicas, né? Contando com Mateus são 7, que são 2 passagens bíblicas, né? Olha lá, Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, que diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Ó, então vamos lá, vamos dar continuidade aí. Agora é Mateus ainda, capítulo 6, verso 14 e o verso 15, que diz assim: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Agora vamos lá, João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e o 35, diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Agora vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: e cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ainda no capítulo 2, porém, no versículo 42 até o 47. Vamos lá, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada um havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que se haviam de se salvar. Agora vamos lá, Romanos. Hoje é leitura dinâmica. Romanos, capítulo 15, versículo 5 até o versículo 7, que diz assim: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiques a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 12 até o 15. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando-vos aos outros. E se algum
tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazer vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo domine os vossos corações e sede agradecidos. Agora, finalizando, aí você fala assim, opa, tem que fim, pastor. É bom ler a Bíblia, amados. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. Pedro 1, 22 diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então tá aí essas passagens bíblicas para nós falarmos sobre esse tema, a Guerra Fria congregacional. Nós vimos aí na mensagem anterior, no vídeo anterior, nós falamos sobre como é que ela se desenvolve dentro da igreja. E hoje nós vamos falar sobre 5 sinais que vão indicar se a igreja está ou não na Guerra Fria, né? Aí no nosso meio, tá ok? Nós vamos aí trazer 5 sinais indicativos desta guerra a qual infelizmente acontece dentro das igrejas. Vamos lá, a primeira delas: os membros da igreja se recolhem aos cantos comuns e se associam basicamente a uma panelinha que compartilha de seus sentimentos. Aí está, na verdade, é um tema que infelizmente, é um tópico que infelizmente vimos costumeiramente dentro das igrejas. Pessoas se recolhem e ali compartilha, né, com determinadas pessoas do seu gênero, do seu dia a dia, e ali compartilha os seus sentimentos. Aí vamos lá, embora ainda sejam membros da mesma igreja, os vários grupos propositalmente têm pouco a ver um com o outro. Isto é visto desde o encontro nos lares até quem se senta com os eventos da igreja. Tem aquelas pessoas que sentam ao lado das mesmas pessoas. Uma vez eu fiz isso, a gente sempre fazemos isso na igreja, né? Vamos lá, vamos compartilhar o nosso amor, dê um abraço ao teu irmão. Aí eu falei assim, saia do seu lugar. Por que eu pedi para sair desse lugar? Porque a gente sabia que existia ali, naquele meio ali, pessoas que conviviam. Não é muito fácil você abraçar um irmão, né, que você sempre está ao lado dele, que você, entre aspas, é o amigão dele, é a pessoa mais íntima dele. Mas a igreja não é isso, a igreja é muito mais do que isso, a igreja é um conjunto, a igreja é um corpo e devemos estar unidos um com o outro. E parar com essa ideia de ficarmos sentados em determinados lugares e ali, aquele lugarzinho perto daquela determinada pessoa, queridos, é de cortar o coração. E às vezes a gente faz esses trâmites dentro da igreja, essa dinâmica, né, para poder sair um pouquinho da rotina. Segundo sinal: alguns membros falam mal com certos irmãos e realmente planejam seus movimentos de modo de não encontrá-los. Eles literalmente saem do seu caminho para evitar um local, em particular do prédio onde certas pessoas tendem a se reunir. Tal comportamento revela uma séria quebra de comunhão e entristece severamente o Espírito de Deus. Nunca devemos ignorar ou justificar esses padrões pecaminosos. Uma coisa é certa: Deus não ignora essas questões. É vital que admitamos totalmente e lidemos com elas agora. Vamos admitirmos que nós estamos evitando determinadas pessoas. Acaba o culto, aí a pessoa vai se encostando e desvia, né? Para poder não falar com aquela pessoa, para não saudar aquela pessoa, para não dar uma boa noite pelo menos para aquela pessoa. Quantas pessoas vão para a igreja e infelizmente observam isso e não voltam mais?
Pessoas, eles membros da igreja hoje, amanhã já estão, mas não voltam mais na igreja porque não tem o convívio. Temos que tomar cuidado com isso. Você, pastor, que está me ouvindo agora, eu creio que Deus trouxe a mensagem até você. Trabalhe na sua igreja para que isso não aconteça, para que isso não seja uma coisa que vai levar à ruína da igreja, porque vai levar à ruína da igreja e tem levado muitas igrejas à ruína. E observe o que aconteceu lá na igreja de Atos dos Apóstolos, onde nós lemos a partir do versículo 42. O Senhor acrescentava as pessoas na igreja porque ali existia união. E hoje a igreja não está sendo acrescentada pelo Senhor. E que acrescenta, é bom lembrar isso, é o Senhor. Não é bom? É bom lembrar isso, que acrescenta é Ele. E às vezes Ele não acrescenta porque às vezes a igreja não está preparada, às vezes a igreja não está vivendo esse grande amor. Vamos para a terceira agora. Olha só o terceiro sinal. Alguns membros tratam o pastor, staff, ou outros membros com indiferença. Queridos, e o pior de tudo é que as pessoas estão vendo essa situação toda. O pastor tem que ser tratado com dignidade, com respeito, dar atenção, ter a sua honra. É isso que o pastor deve ter. Quando ele se encontra numa situação em que tem que falar ou cumprimentar, são frios, fazem pouco ou nenhum contato visual. É aquele negócio: ô pastor, tudo bom? Aí baixa a cabeça, vai embora. Não tem aquela coisa de viver, olhar, rapaz, graça e paz. Independente de como você, se saúda na sua igreja, ou a paz do Senhor, mas você tem a vida, que você olha nos olhos daquela pessoa para dizer isso. Os visitantes que chegam à igreja instantaneamente detectam essa frieza e tensão no ambiente da igreja e eles vão observar isso, né? Embora eles não saibam que está errado, no que está ali errado naquele lugar, mas sentem falta de alguma coisa que está fazendo falta, que é justamente o amor. Vamos lá, vamos para o quarto agora. O quarto sinal alguns membros acham difícil dizer alguma coisa positiva sobre certas pessoas ou programas na igreja, não importa quão bem estejam indo. Tem pessoas que têm dificuldade de dar uma palavra, né? Tem dificuldade de dar uma palavra de positivo, de bênção para as pessoas. E às vezes tem pessoas que amaldiçoam a sua própria igreja, porque estão chateados com uma área. E eles tendem a ficar distantes, descorteses com relação às outras áreas. Eu estou descontente aqui, estou chateado porque essa área não está sendo trabalhada, então aí as demais áreas também deixam para lá. Então eu não vou me importar também. Ou seja, porque eles estão mais ou menos mal-humorados e amuados espiritualmente. Por que estão? Porque querem tudo conforme o seu jeito. E aí, ao invés de abençoar a igreja, eles acabam amaldiçoando a igreja. Para finalizar, o quinto sinal, que é indicativo de uma guerra fria na igreja, os membros se tornam reticentes e cessam de compartilhar cargas e pedir oração com os irmãos. Por que isso acontece, amados? As pessoas começam a perder a sensibilidade dentro da igreja. Quando uma igreja se torna formal e tensa, o Espírito de Deus fica entristecido e a manifestação do seu poder ela é apagada. Obviamente, tais padrões virtualmente destroem a comunhão, que é a koinonia, que é tão crucial para o funcionamento, para que funcionemos como o povo de Deus. Uma coisa é certa: a igreja de Cristo deve ser um corpo simpático e receptivo, e não uma coleção de panelinhas que coexistem nervosamente no ambiente senso. É isso que temos que acabar com a igreja, com essas panelinhas, com essas pessoas que vivem nos seus cantinhos e elas se tornam maldições
e amaldiçoam também o local onde estão. Porque não que eles tenham o poder disso, mas eles, enfim, infelizmente, faz o ambiente ser ruim, faz o ambiente ser tenso. Você já entrou numa igreja, né, ou você já participou num culto onde o culto é tenso. Por quê? Porque existem essas coisas. É a guerra fria dentro das igrejas hoje. Ok? Que eu creio que nós não temos aqui tempo para poder detalhar isso de uma forma bem aberta, mas eu tenho certeza que em breve estaremos pregando sobre isso aqui. Em algum lugar onde vão ter aí mais ou menos umas 40 ou 30 mais 30 minutos para podermos falar sobre esse assunto com mais propriedade. Deus te abençoe e vamos ficar aí firme falando sobre esse assunto. Falta pouquinho para terminarmos o assunto, o fruir do avivamento. Deus te abençoe.